Eu tô abandonando o Tray depois de 403 dias. Não é pela falta de qualidade dele, mas é pelo caminho que ele tá tomando agora. Eu vou te explicar quais são as ferramentas que eu vou colocar no lugar dele, provavelmente, e vou te explicar qual que é o problema que tá tendo. Caso você esteja tendo esse problema também, quem sabe serve como uma solução. Então, eu tô usando o Tray há um pouco mais de 400 dias, pouco mais de um ano, usando ele bastante, recebendo aqui algumas badges, né? A última semana eu acho que eu usei ele uma única vez, ele tá aqui, e eu vou te explicar o motivo, né? Você vê que eu paguei um plano dele de $90, é o plano que eu tinha pagado para um ano, só que eles mudaram a precificação nesse meio, tá aqui ó, Switch Now, que eles querem mudar agora o uso por token e não por esse consumo. Só que qual que é o problema? Tínhamos 600 créditos, ainda um bônus aqui de aniversário, tínhamos várias coisas ilimitadas dentro dele e isso sempre deixou ele muito competitivo, né? Então você tem aqui na ideia do Tray, quando ele entra, ele fica um bom tempo gratuito para a comunidade, eu não sei se você pegou esse tempo, eu usei ele muito gratuito e aí rola uma ideia de fidelidade, né? Você ficou tão agradecido pelo tempo gratuito que eu falei, cara, eu vou assinar, e era barato. O que tornou pra mim ele sempre bem competitivo é que era menos de $10 pra você ter um acesso bacana até esses 600 aqui, é um bom acesso, tá? Só que eles começaram a mudar pra uma precificação de uso de token, e na minha opinião não faz sentido, porque a ferramenta ela é boa, mas não vale o preço que eles estão cobrando agora daqui pra frente. Se você entrar na comunidade do Tray lá no Reddit, você vai encontrar muita gente desgostosa. Primeira coisa, não tem o Cloudia, o Anthropic não faz parte da plataforma do Tray. Há um bom tempo já eles de alguma forma romperam, então você vai ter outros modelos de LLM. Para mim não fazia falta, eu sempre usei no modelo alto e sempre foi muito bacana. Eu vou te mostrar daqui a pouco quais são as vantagens que eu sempre vi nele e como que a gente vai ter essas vantagens e outras ferramentas também e opções até gratuitas que eu vou apresentar para você. Então veja, o Tray não funcionava no Linux, aí o pessoal tem que fazer um jeito para ele fazer funcionar. E cara, se você começar a olhar depois de um certo momento aqui, ó, os usos que eles estão colocando agora são os usos bem absurdos. Eu vou pegar esse gráfico aqui, aonde para um pedidinho pequeno, pelo jeito, olha, você consegue ver pelos horários aqui, pelo menos esses dois horários aqui, que passou pelo menos uns 10 minutos, de um pedido para o outro, quase $1 a questão do pedido. Então, eles colocaram algo muito baratinho agora, você tem que pagar $30. Não é muita coisa, mas você tinha que pagar $30 para ter aqueles 600 requests lá. Entretanto, o pessoal tem notado que ele triplicou pelo menos. Então não que você vai ter os mesmos 600 requests. O pessoal notou que você paga os $30 e antes era menos que 10, entenda. Você vai pagar o 30, só que além do mais, triplicou. Então você vai, ao invés de usar os 600 igual você usava menos de R$10, você vai usar os 600 fatiado ali, como se você estivesse usando na verdade mais ou menos ali uns 200. E pelo preço, né, vamos colocar entre aspas, que eles colocaram ali. Então se você der uma olhada na comunidade, a comunidade ficou maluca. Tem muita gente saindo porque o preço não é competitivo. $20 ou eles estão querendo chegar naquela precificação de $100, aquela coisa mais premium que já tem na Anthropic, na OpenAI, mas na minha opinião, apesar de ser uma boa ferramenta, não sei se vale tudo isso. Então daqui a pouquinho eu vou estar colocando ele no lixo, mas antes de colocar ele no lixo, deixa eu te explicar coisas que eu sempre gostei nele, que eu sempre achei fantástica nele e por que que pra mim não vai fazer mais sentido. Coisas que eu sempre gostei, então, é que a maneira que você conversava com ele, por ser uma ferramenta inteira de chat, você seleciona a parte, você adiciona no chat. Você tem, na parte do chat, você cria diversos agentes, que nada mais é pré-configurações para rodar ali para você, MCPs que você pode organizar por ali. Então esse agente específico aqui vai ter um MCP, que é o curso do Master, por exemplo, inclusive tem vídeo do Master aqui no canal que eu já falei para você o que é e como usar a ferramenta. Então você tinha essa ideia, eu sempre mantive aqui no modo automático, mas se você tirar do modo automático, você vai notar que tem ali o Kimi, bacana pra caramba, Gemini tem, nós temos ali o GPT, DeepSeek também, mas não tem nada de Anthropic aqui. Então, por isso que a solução que eu vou apresentar para você daqui a pouco é uma solução que já vai envolver isso e para alguns gratuitos. Vou explicar por que para alguns. Então você tinha toda a ideia aqui de chat, ela é muito boa, eu sempre achei muito boa, tá? Aqui eu posso ver o histórico dele e tudo mais, né? Por aqui. É que essa ferramenta, esse específico aqui eu não tô usando. Uma das coisas que ele fazia, que ele fez muito barulho, tá? Isso aqui foi muito barulho e não foi bom, foi essa ideia do solo mode. Que daqui a pouco eu vou mostrar para você como que ele tem mais ou menos essa mesma ideia em outras ferramentas. Porém, o que ele falava aqui é que ele deixaria com que algumas abas, por padrão, ele sozinho, o modo agente, quando você habilita esse flow aqui, você não mexe nele e ele vai fazendo tudo para você. No editor, vai fazendo para você no terminal, vai fazendo para você as documentações. Então ele vai ajeitando tudo por aqui, ó. Conexão com Supabase. É como se fosse aquela ideia de você ter um modo aqui onde é muito mais vibe code do que code em si com IDE.
tá certo? Então ele não quer olhar para a IDE nesse caso, ele quer olhar mais para a ideia do modo agêntico dele. Uma das coisas que eu mais gostava no Tray e que não vou encontrar, ainda não encontrei nas outras, é que o autocomplete dele era realmente muito inteligente. É um autocomplete que eu não precisava desativar. A maioria das outras ferramentas eu preciso desativar porque me atrapalha. Ele entendia o meu Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, o que tinha na minha área de trabalho, de clipboard, ele entendia o que tinha no meu clipboard e na sugestão que ele ia dar daqui a pouco, ele ia entender esse contexto, ia entender todo o contexto que eu estava trabalhando, sejam dos arquivos abertos ou do meu próprio projeto, e ele entende de uma maneira muito mais interessante do que qualquer outra ferramenta que eu já tenha encontrado, tá? Não sei por que ele consegue trabalhar dessa forma, mas ele sempre conseguiu trabalhar de uma forma muito mais interessante na ideia do contexto dele aqui, que ele indexa o nosso workspace, onde a gente está trabalhando, e a maneira, acho que o rag que ele usa por debaixo dos panos é melhor do que os outros que eu já usei até hoje, tá bem? Claro que existem ainda outros que daria para serem usados aqui, então, por exemplo, o cursor eu usei lá no começo, mas ninguém mais usa cursor, né? Mas eu usei lá no começo. O Tray vou deixar de usar agora, não faz sentido por causa da precificação dele, apesar de ser uma ferramenta legal. Quais são as opções então, Maicon? O que você vai trazer pra gente? Olha isso aqui, gente. OpenCode AI, entra aí e olha que ferramenta linda, feita de dev para dev, com uma interface muito gostosa de se trabalhar, seja no terminal ou seja no desktop. Eu vou te mostrar as duas coisas. E ela é por ser open source, por olhar muito para a comunidade trabalhar nela, ela vem trazendo muitas coisas que outras ferramentas cobrariam por isso. Então, se você fosse falar lá do Cloud Code, se você fosse falar do Codex, se você fosse falar... O Gemini não cobra. Porém, algumas coisas que existem aqui são interessantes, só que ao mesmo tempo, nem todas as ferramentas são perfeitas. Nem essa, nem outras. Só que algumas coisas que tem nessa faz muito sentido. Por exemplo, a ideia do Vendor Lock-in. Se você usar o Cloud Code, você vai ficar preso a Anthropic. Você só vai poder usar os modelos da Anthropic. Se você usar o Open Code, você vai ficar livre para usar o modelo que você achar mais interessante, seja gratuito ou seja pago. E olha só, o primeiro NLW do ano chegou, você que já acompanha a gente já sabe, quem não sabe, o Next Level Week, NLW, é o maior evento de programação gratuito da Rocket City. Nessa edição você vai aprender na prática como usar inteligência artificial para construir ali aplicações reais, seja do zero ou evoluindo as suas habilidades. Então, a gente vai trazer para você 3 trilhas para você poder escolher. A primeira é iniciante, comigo você vai aprender programação do zero, aplicando já a IA, seja para aprender ou no código também e usando ferramentas, vai ser bem legal. A segunda trilha é intermediária, é a trilha Full Stack, para quem quer dominar o desenvolvimento agêntico. E a terceira, que é a mais avançada, é o Python, para quem quer dominar a visão computacional. Então, essa é a oportunidade para você acompanhar o ritmo do mercado, impulsionando ali a sua carreira, assim como milhares de devs que já passaram pelo NLW fizeram. Então, até escreve no comentário aí se você já passou por uma NLW. Te espero então dia 12 a 16 de março. Para você então garantir a sua vaga, é só você vir aqui no link da descrição. Vamos lá. Mais de 100 mil estrelas no GitHub Stars, mais de 700 contribuidores. Você tem milhares de devs aqui utilizando e isso é fantástico. Você pode até ver mais dúvidas aqui. Então, se eu entrar na parte de docs, eu vou entender que para eu instalar ele aqui, eu vou ver com vocês, para eu instalar é simplesmente eu copiar esse comando, tá bem? Abrir o meu terminal e colar o comando aqui e rodar. Fazendo isso, ele vai instalar. Eu já tinha instalado a versão um pouquinho antes, mas ele aparece uma telinha bem bacana do OpenCode para instalar ali. Ou poderia instalar de outras maneiras globais. Aí, uma vez que eu estou numa pasta de projeto meu, qualquer uma que seja, vou entrar em alguma pasta aqui para te mostrar como é que é. Então, vou entrar aqui, por exemplo, essa daqui. OpenCode. É só eu fazer isso e ele já vai começar nesse projeto aqui. Tá bem, né? O projeto já fica o workspace do OpenCode no projeto. Então aqui eu tenho toda a ideia de bater uma barra e começar. Quais são os agentes que eu vou ter, quais são os conectores, se eu preciso abrir algum editor, algum específico, tá? Se eu preciso habilitar ou desabilitar MCPs. Então tudo que eu basicamente tinha lá no Tray, skills, etc, eu vou ter aqui também de uma maneira bem tranquila. Só que vai faltar uma coisinha que daí eu já vou mostrar para vocês, tá bem? Então se eu vier aqui, eu posso iniciar aqui um agente MD para ele poder ler o meu projeto e já conversar legal, ou eu posso ir conversando com ele dessa forma, tá bem? Não é essa que eu quero mostrar para você, apesar de que aqui, sim, já é muito interessante para a maioria das pessoas. A ideia de modelos eu já vou mostrar para você também como conectar, mas você já vai ter modelos gratuitos aqui, que são esses da OpenCode Zen, seja Big Pickle, Minimax, Trinity, são bons modelos, tá? Não são modelos ruins, não. São modelos bem interessantes e gratuitos, tá ali, ó, free. E são modelos que alguns ficam rotativos, eles deixam alguns gratuitos por ali. Então, quando você usar o OpenCode, talvez você queira chegar aqui e instalar ele na sua máquina, na sua máquina de maneira desktop, tá bem? Então, na maneira desktop, eu vou voltar aqui para que eu apresente esse para você. Se eu vier aqui na parte de
de free. Aqui eu consigo baixar para a minha máquina, por exemplo, para o Mac, e aí vou poder usar no desktop. O desktop em todos eles funcionam, e aí eu vou ter o OpenCode aqui. Essa experiência de usuário visual, ela é fantástica, tá? Ela é sensacional. Então eu posso ter vários projetos aqui sendo executados. Então eu vou só permitir esse e vou já abrir um outro projeto, né? Quando eu abro um projeto, eu posso escolher o projeto que eu quiser ali. Ele vai iniciar aqui o projeto. Dentro dele eu faço sessões das coisas que eu quero, que estão acontecendo, tá? São várias sessões que estão acontecendo. Então eu vou dando uma olhada no que está acontecendo por aqui. Vou criando novas sessões e aqui eu posso selecionar os modelos com mais facilidade. É por aqui que eu posso conectar o GitHub Copilot também, que é o que eu já conectei. E o GitHub Copilot traz pra gente, ó, Cloud. Ele traz o Sonnet, o Opus, o Haiku, o Gemini, o GPT 5.2, além dos gratuitos. Então eu tenho modelos aqui para mim que vão funcionar por um bom tempo de maneira gratuita. Nessa ideia aqui, é uma ideia muito mais de você ter as configurações ou o trabalho com ele de uma maneira mais fechada na ferramenta em si. Você não fica editando o código aqui, você fala o que ele deve fazer e ele vai fazer por aqui. É mais ou menos isso, assim como as outras ferramentas. Se eu abrir aqui terminal, eu consigo ver terminal. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó, terminalzinho para poder trabalhar com ele, é bem legal. Eu tenho essa ideia de ficar vendo aqui as mudanças, as alterações. Eu vou até abrir um projeto que eu já tinha feito aqui, só de teste, e vou explicar para você qual foi os testes que eu fiz, que foi justamente para essa aula. Então, se eu olhar aqui no cantinho e abrir essa parte de navegador, de Explorer, eu consigo enxergar aqui, seja as mudanças ou sejam os arquivos do meu projeto, legal? Eu posso abrir a minha pasta no Finder, para ver onde que está esse projeto no Finder, ou posso conectar algum outro editor meu aqui e vou voltar ao bom e velho VS Code, sem dúvidas, tá? São três coisas que eu vou mostrar para você. Um é o OpenCode, o dois é o bom e velho VS Code, eu vou voltar nele, e cara, para mim é uma ferramenta fantástica, sempre foi, nunca deixou de ser. E como eu também consigo usar aqui o Copilot, então OpenChat, eu consigo usar aqui também o Copilot com a mesma ideia de selecionar os modelos, com a mesma ideia de ter os agentes, eu posso fazer agentes customizados, mesma ideia, só não gosto do autocomplete. Então, a única coisa, assim, me ajuda, é um autocomplete? É, mas não é o que eu gosto. O que eu gosto realmente é no Tray, mas isso daí ficou no passado já. Então, o autocomplete que eu vou ter vai ter nessa ferramenta aqui do VS Code, e daqui a pouco eu vou mostrar uma outra ferramenta ainda para quem quer realmente gratuito e não tem como utilizar aqui sendo nosso aluno, porque não é nosso aluno. Então se liga no que eu fiz aqui, eu iniciei um projeto, eu pedi para ele iniciar o opencode.json, para ele adicionar o context7 como MCP. Para mim um dos melhores MCPs que a gente tem que ter na programação aqui é o context7, porque ele vai lá na ferramenta, lá nas documentações para encontrar informações para a gente e vem entregar essas informações direto para o nosso agente trabalhar com a informação atualizada. Então eu fiz alguns testes aqui, vendo se ele adicionou, se ele criou certinho uma coleção. Por exemplo, eu perguntei se ele tinha acesso ao Context7, mudei os modelos nesse meio do caminho, ó, Big Pickle aqui já era um modelo de OpenAI, eu acho, ó, era o da OpenAI mesmo, o GPT 5.2. Então eu fui olhando para ele falando assim, olha, então me explica aí como que funciona com o Context7. E aí ele não pegou a ideia certa, ele pegou uma ideia muito antiga. Qual que é a última versão do Payload? Que ele falou, ó, uma versão super antiga, que ele falou 3.42, eu falei, cara, nada a ver, procura a última versão com Context7, e aqui ele usou o Code Search, enfim, e achou a versão correta, que era a última do dia que eu fiz o teste aqui, que foi na semana passada, a gente já tá na versão 3.78. E aqui eu consigo então ver toda a minha codebase, consigo ver todas as mudanças do momento, tá? Então aqui eu pedi para ele poder adicionar uma collection dentro do payload e ele executou de uma maneira excelente, fez tudo legal aqui. Isso aqui ele errou, não é assim que ele usa o OpenCode MCP, depois eu fui descobrir que ele errou. E aí aqui ele tem toda certinha a parte de collections que eu pedi para ele, fez algumas alterações extras aqui, então eu consigo ter uma noção total da ferramenta por aqui. Essa versão desktop eu posso ter no terminal e também conecto os arquivos ao meu VS Code. Ponto importante. O Buzi aqui da Rocket City, que é o nosso tech lead aqui na Rocket City, junto com o time está usando essa ferramenta. Eles pararam de usar Cursor, por exemplo, que era uma ferramenta que os devs usavam antigamente, eu não sei se você ainda usa, mas o Cursor passou pelo mesmo problema do Tray. O Cursor era uma ferramenta bacana, estava ganhando espaço legal, de repente eles mudaram uma precificação, começaram a colocar umas coisas absurdas que o pessoal olhou e falou, vamos precisar achar outras soluções. E a solução fantástica sempre foi um Cloud Code da vida. E o pessoal migrou para isso daí. Só que o Cursor, ele chegou primeiro no mercado, então ele parece
ser uma ferramenta muito robusta, muito assim, popular, mas nada mais é do que ter chegado primeiro na festa, tá? Existem outras ferramentas que são melhores, tipo essa daqui que é bem interessante. Não que é ruim essas, né? Trade não é ruim, Cursor não é ruim, Windsurf, e todas as ferramentas servem com propósito, todas têm seus prós e contras e é isso. A gente não se apega à ferramenta, a ferramenta ela tá ali para resolver um problema pra gente. Então nosso time aqui interno começou a usar. Não sei se o Buzi já fez ou vai fazer um vídeo mais completo falando questão de precificação, como que ficou pro time, por que o time se deu super bem com o OpenCode, mas uma das coisas é essa nossa parceria com o Copilot que ajudou. Então, além de eu ter o VS Code, que eu sempre usei, tá legal, o OpenCode tem uma opção ainda mais em conta aí para a maioria de vocês, que é o Anti-Gravity, ou Anti-Gravity, ou fale do jeito que você quiser, da Google. E aí esse do Google, ele é um editor de código, vou até abrir ele para cá, ó. Ele é um editor de código, na minha opinião, muito bonito, tá? Vou até ver aqui nos settings qual é o Tokyo Night. Pronto, só por causa do Tokyo Night, pode ser. O Tokyo Night, muito bonito, a versão de tema que ele tem. E ele trabalha de uma maneira bem tranquila, tá bem? Deixa eu permitir as coisas. Ele trabalha de uma maneira bem tranquila na questão do autocomplete. Não é um bom autocomplete, então geralmente eu venho aqui embaixo nos settings dele e aperto bastante esse snooze aqui, ó. Começo a tirar o autocomplete dele, ó. Comece. Aqui a gente faz outras configurações muito semelhantes a qualquer outro, tá, pessoal? Todos fazem a mesma coisa, todos são ferramentas, todos servem para o mesmo propósito. Eles querem te dar um modelo específico, obviamente esse daqui vai trabalhar mais com o Gemini, só que ele também te dá a ideia do Cloud aqui, do Anthropic, e também essa ideia até de uma coisa mais gratuita aqui. Esse aqui já veio como presente para mim, porque eu já pago aquela ideia do Pro, do Gemini Pro. Deixa eu mostrar aqui para você, enquanto ele tá pedindo os allows aqui. Ó, eu vou mostrar aqui para você o Gemini. Na verdade, eu pago Google Pro, alguma coisa assim, Google One Pro, tá? Google One Pro. Eu já pagava ele por causa do storage dele, né? Então ele já me dava esse storage aqui, ó, de 2 TB, eu já pagava isso. Então ele tá querendo que eu faça upgrade, eu não vou fazer. Porque eu já pagava, eles só colocaram pra gente as inteligências artificiais aqui. Então eu consigo ter acesso aos modelos e algumas outras coisas bem legais, porque já faz parte dessa conta aqui. Então assim, você vai ter gratuito? Vai, mas vai ter uns limites também. Todos, gratuito não significa ilimitado, ó. Super importante refrisar, gratuito não é ilimitado. Porque às vezes você lê aí em algum lugar, pô, olha essa ferramenta é gratuita. Gratuito, pode ser por um tempo só, depois eles vão cobrar, mas é isso aí. Você então vai ter acesso a planejar e fazer. Esse daqui é o único que não tem uma ideia de um agente específico que a gente cria, não tem como, tá? Porém, ele tem essa ideia de workflows que, bom, eu não testei ainda toda a ferramenta. Eu fui testando várias coisas, já tenho vídeo aqui no canal também, mas o que mais me importa na ferramenta é, posso ter rules ou workflows e posso ter os MCPs. E posso ter também, se bem me lembro aqui, a ideia de se configurar as skills, né? Que os skills também são super relevantes. Então, tendo essas opções de skills, MCPs, já trazem um contexto legal. O rag de cada um muda um pouco, por isso que eu não gosto muito desse, do Trey era um rag muito bom. Parece que eu tô falando de música, né? Reggae, não, estou falando de RAG, tá? Rag, esse aqui, ó. Rag, né? Retrieval Augmented Generation. Então, a maneira que ele pega todo o nosso workflow e como que eles guardam isso no contexto para que você possa extrair a informação correta no momento que você precisa, tá bem? Então, essa ferramenta seria o caso gratuito para a maioria do pessoal que está procurando coisa gratuita. O OpenCode é gratuito também, com aquelas limitações também dos modelos gratuitos que ele tem. Por ser da comunidade e por estar no GitHub e ser open source, você ainda pode ajudar, o que é mais legal ainda. Você pode trabalhar na ferramenta junto com outros contribuidores, mais de 700 contribuidores. E eu fiquei até considerando se não faz sentido eu entender um pouco mais da ferramenta para eu poder ajudar também e contribuir nessa ferramenta. Uma ferramenta fantástica, tá aqui com a minha estrela. E além dela, como eu falei, na parte de edição de código, nós vamos estar usando o VS Code mesmo para fazer o manejo dos arquivos. Já funciona com o Copilot ali, já tá tudo certinho, já tá com as minhas configurações, né? Já tem os meus settings todos diferentões, do jeitinho que eu gosto. Ele já tá aqui com um monte de testes, inclusive. Pô, afinal de contas é a ferramenta que eu uso desde que eu começo a programar com força dentro do universo JavaScript, TypeScript, é essa ferramenta. Antes dela era o Sublime, antes dela era o Notepad++. Só quem lembra disso já escreve nos comentários aí. Se você chegou até esse momento do vídeo, também escreve aí pra eu saber. Me diz aí a sua opinião a respeito de tudo isso. Você já usava essa ferramenta do Trey? Usava alguma outra e deixou de usar? Tá querendo conhecer essa OpenCode mais? Tá querendo usar um Copilot ou mesmo o próprio VS Code ajustadinho? Deixa seus comentários, suas opiniões, elas são muito válidas. Quando você deixa aqui, o vídeo enriquece, porque o seu ponto de vista soma aqui pra gente. Obrigado pelo seu like, te vejo no próximo, vou deixar uns vídeos aqui pra você assistir mais e continuar aqui com a gente. Abração do Maicão, tchau, tchau.